Acabou. Agora vamos para o Corinthians, que perdeu mais uma. Vamos ver. Flamengo e Corinthians fizeram um primeiro tempo morno. O rubro-negro conseguiu acuar o timão, mas não conseguiu criar tantas oportunidades de gol. Já no segundo tempo, o jogo ganhou mais intensidade e polêmicas. Logo aos 3 minutos, Eduardo da Silva pegou o rebote da defesa de Cássio após cabeçada de Everton e empurrou para o fundo da rede, mas o gol não valeu, porque o juiz já tinha marcado impedimento. O Corinthians quase abriu o placar nesse lance. Guerreiro lançou para Luciano, que saiu cara a cara com o goleiro Paulo Vitor, mas o atacante chutou para fora. Quem abriu o placar do jogo foi o Flamengo nesse lance polêmico. Em posição irregular, Eduardo da Silva dominou na área e deixou a bola para o Wallace, que também estava impedido marcar. O juiz não invalidou o lance e confirmou o gol do rubro-negro. 1-0 Flamengo. Quase no final da partida, Sandro Meirahit marcou pênalti após Everton chutar a bola no braço de Fagner. O árbitro interpretou o lance como penalidade máxima, mesmo com o braço do jogador corintiano estando junto ao corpo. Na cobrança, Eduardo da Silva bateu firme, mas Cássio defendeu. Final, Flamengo 1, Corinthians 0. Com a vitória, o Flamengo se afastou ainda mais da zona de rebaixamento. Já o Corinthians, mesmo com a derrota, permaneceu no G4, mas a polêmica com a arbitragem voltou a ser assunto no timão. Para perder o jogo, tivemos que perder com gol e impedimento. Aliás, 2 impedimentos num só. Depois mais um erro, na minha opinião, que foi a penalidade máxima, que não foi. Até verifiquei a imagem antes de vir aqui conversar com vocês. Não entendi nada. É o seguinte, agora o que eu quero ver é o seguinte. Quando o árbitro faz uma besteira, ele depois faz um adendo ao relatório depois do jogo, depois de ter visto os videotapes todos, de ter ouvido todas as emissoras de rádio. Pergunto para a CBF e para a sua comissão de arbitragem, será que esse árbitro era o representante do Brasil na Copa do Mundo, que fez essa lambança no Rio de Janeiro diante do Flamengo, vai fazer um adendo ao seu relatório, dizendo que o gol que ele deu para o Flamengo estava em impedimento? Eu pergunto a você, meu caro Juarez Soares Moreira. Eu tenho dito aqui algumas vezes que quem paga os pecados do domingo é a segunda-feira. Mas no caso do futebol, é a segunda-feira e a quinta-feira, porque nós temos a rodada do fim de semana e o reflexo na segunda. E a rodada de quarta-feira, quase sempre com reflexo na quinta-feira. E a reclamação a respeito do juiz é uma reclamação muito grande. Parece que a CBF reúne aqueles que querem ser juízes, os mais incompetentes, porque os erros não são especificamente, são vários erros e erros elementares, quer dizer, o cara parece que é apadrinhado, é bem indicado para a CBF, eles colocam o cara lá e o cara vai apitando e fazendo besteira e transtornando o campeonato. Eu vou dar um exemplo, eu trabalhei no jogo do Santos contra o Curitiba. O juiz prejudicou o Curitiba. O Santos estava ganhando de 1-0, o Curitiba empatou o jogo na Vila Belmiro num lance absolutamente normal e correto e o juiz anulou. E o jogo acabou 2-1 para o Santos. Se o juiz tivesse validado na hora do empate, o jogo seria empatado. O outro jogo foi o jogo Grêmio e Atlético de Minas Gerais. O jogo foi em Minas Gerais. O jogo estava 0-0, houve um gol legítimo do Atlético, marcado pelo Luan, um gol legítimo marcado pelo Atlético, que o juiz também anulou. E no Maracanã, Corinthians e Flamengo também, um duplo impedimento, depois um pênalti marcado pelo juiz, que também teve interferência no resultado. Quer dizer, são 3 estados diferentes, 3 situações e a mesma incompetência. A impressão que me passou esse juiz Sandro Meirahit, que apitou o jogo do Flamengo... Era do Brasil na Copa. Na Copa do Mundo. Ele deu um gol irregular e depois confirmou um pênalti também irregular. Ele me pareceu que ele apitou a Copa do Mundo e ele veio achando que era realmente o melhor juiz do Brasil. Uma empáfia, um jeito entojado, um nariz empinado, que eu não posso falar aqui, nariz de cheira o que parece que ele tem, olhando, marcando, errando e pouco se lixando para o espetáculo do Maracanã.
O culpado são os juízes? São por incompetência. Mais culpados são aqueles que escalam sempre os mesmos juízes. Xará. Silvio, na verdade o Juarez tem toda a razão. Ele apitou com uma empáfia, errou muito, mas muito mais do que acertou, né? Fez o resultado para o Flamengo, né? Não quer dizer que o Flamengo não tenha jogado mais que o Corinthians, porque o Flamengo jogou muito mais que o Corinthians, tanto que o maior jogador em campo foi o goleiro Cássio, que pegou até pênalti, né? E eu vou falar uma coisa, vou dar uma informação aqui. Sexta-feira eu estive com gente do Corinthians, gente da diretoria do Corinthians, não vou dizer nome porque é fonte, e eles me garantiram o seguinte: caso o Roberto Roberto da Nova ganhe a eleição, o Mano Menezes está fora. Volta o Tite imediatamente, que já estaria acertado com essa ala da diretoria do Corinthians, que é a situação, que é o Roberto da Nova. Essa é a informação, está passada aqui, tá certo? Pepa, tem pergunta sobre o Corinthians? Tem, pro seu Juarez, é um companheiro dele, como ele diz, é o Carlos Pirillo, ele é de Sapopemba, ele quer saber o seguinte: desse jeito que tá, o Corinthians vai garantir uma vaguinha na Libertadores? Vai. Desde que começou o campeonato, o Corinthians está entre os 4. Se acabasse hoje, o Corinthians estava na Libertadores. Eu acho que o Corinthians, mesmo não jogando um futebol ofensivo, bonito, vistoso, está jogando de uma maneira prática para se garantir, né? Eu acho que tem chance de ir para a Libertadores, sim. Um abraço para a rapaziada de Sapopemba. O sapo de Sapopemba trata a sapa aos supapos. Como que é? Não, deixa pra... Alô, rapaziada de Sapopemba, estamos aí. Você é candidato a alguma coisa? Não, só estou dando um abraço. Sapopemba, tá?